Boa noite a todos, a paz do Senhor Jesus. Privilégio podermos nos reunirmos, ainda que seja virtualmente, e realmente esse é um momento marcante para as nossas vidas. Ao estarmos realizando este culto, após o início desse período tão difícil que estamos enfrentando, agora ajeitamos aqui, os irmãos providenciaram todo o equipamento que era necessário, todo o trabalho foi realizado para que possamos, a partir desses dias, ministrar direto da casa do Senhor, este local que é consagrado, separado, para que juntos possamos buscar a face do Senhor, juntos possamos adorar a Deus e meditar na sua palavra. Quero convidar você a abrir a palavra do Senhor no livro de Atos, capítulo de número 8. É um misto de sentimentos, não tem como se entristecer um pouco em condições que nós chegamos nesses dias, de não podermos nos reunirmos, todas as famílias, as crianças, mas todas as provas que passamos, tudo serve para nos aprimorar, nos amadurecer, nos ensinar. Na verdade, nós vamos, em cada experiência da vida, podemos ser trabalhados por Deus e aprender mais em cada situação adversa. Estou dando esse tempo para que você abra a sua palavra no livro de Atos, capítulo de número 8, verso 1 em diante. Vamos à leitura. Trago nessa noite uma palavra direcionada à igreja, de uma maneira coletiva. É claro que o evangelho, ele trabalha em cada indivíduo, em cada pessoa, em cada história, de cada um. Mas somos o povo de Deus e a igreja. E vamos fazer uma leitura, capítulo 8 de Atos, verso 1. Naquele dia, levantou-se grande perseguição contra a igreja, que estava em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e da Samaria. E uns homens piedosos sepultaram a Estevão e fizeram grande pranto sobre ele. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, os entregava à prisão. No entanto, os que foram dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. Pai querido, Pai amado, nós nos rendemos a Ti, Senhor. Obrigado pelo privilégio de termos a Tua palavra, a revelação do Espírito Santo, Senhor, para prosseguirmos nesta caminhada. Senhor, fala com o Teu povo, fala com a Tua igreja, fala com cada família que está sendo alcançada através dessa transmissão e, porventura, a gravação que estará para que muitos ainda possam assistir, ouvir. Espírito Santo de Deus, ministra sobre cada coração, não só ao rebanho Betesda, a Nazareno Betesda, ao povo, a este rebanho, mas aonde este vídeo chegar, o Senhor possa alcançar corações, o Senhor possa estar ministrando sobre cada um, ó Deus, a Tua santa palavra. O Teu nome continua sendo glorificado e sendo conhecido, e assim trazendo vida, salvação, restauração, cura, poder do Senhor sobre aqueles que creem. Em nome de Jesus é que eu oro. Amém. Meus queridos, nós estamos diante de um texto
Por que fui levado a esse texto? Porque nós estamos vivendo em dias de tribulação. Talvez pode ter uma parcela pequena da sociedade que não, ou não sei qual a porcentagem, que talvez não tenha sido atingido por esta crise que nós estamos vivendo. Mas, no geral, nós estamos vendo, mesmo que não tenha chegado à nossa casa, e se não chegou à sua casa a fome, se não chegou à sua casa a doença ou qualquer coisa, glorificado seja o nome do Senhor e vamos estar sempre agradecendo a Deus. Mas verdade é que o sofrimento tem abatido a sociedade. E se estamos gozando de saúde e de recursos financeiros para manter a nossa casa, mesmo assim, ao contemplar o sofrimento dos outros, nós que somos cristãos, devemos nos sensibilizar, chorar com os que choram, clamar a misericórdia e a graça de Deus. Quando eu estava refletindo, quando começou esta crise, esses problemas, eu lembro que nós fizemos a primeira live em casa, e o que veio ao meu coração, está lá gravado, eu disse, a impressão, a sensação que eu tive, experiência própria, que a brincadeira acabou. Vivemos anos de conforto, vivemos anos de tranquilidade, longe de qualquer ameaça real. Por muitos tempos, quem é crente já há um bom tempo, por muitos anos até eu ouso dizer, nossa geração de crentes cristãos, na maioria, é lógico que há circunstâncias aí na vida que atingem muitos, mas no geral, por muitos anos nós nos assentamos na nossa igreja, ouvimos a palavra, ouvimos histórias do Velho Testamento, ouvimos histórias do cativeiro do povo de Israel, que foi liberto através de Moisés. Nós vemos a história de Moisés, a história de José. Nós escutamos a história do próprio Cristo que padeceu nessa terra. E muitas vezes nós não sentimos na pele realmente uma aflição, uma tribulação, uma ameaça, problemas. E de repente, estamos numa geração em que está sofrendo, seja através da política, dos governantes, da saúde, de todo este contexto, esse pacote que sobreveio sobre nós, quebrando a nossa rotina. Como eu disse, talvez alguns ainda tentam levar a vida normalmente, mas e aí, a escola? E o ano letivo dos seus filhos? E se você precisar de um hospital hoje, você está seguro disso? Mas nós, que temos o Senhor ao nosso lado, a revelação da palavra, nós sabemos que não estamos sozinhos nesta caminhada. O Evangelho, quando eu disse, às vezes acabou a brincadeira, o Evangelho ele é claro. O Evangelho não é uma fantasia. O Evangelho ele não é uma ilusão. Ele não é um conto. E ele também não é uma utopia, um chamado a sair da realidade e negar toda a realidade à nossa volta. O Evangelho é a revelação de que no mundo nós teremos aflições e dificuldades, mas existe um Deus que se importa conosco, que através de Jesus Cristo veio andar do nosso lado. E aí nós vamos ver muitas promessas de Jesus, mas ele é bem claro. Eu vou citar duas. Jesus, ele deixa claro nós sermos capazes de fazer uma leitura da realidade. Em Mateus capítulo 6, nos versículos correntes aí, ele diz sobre o mal nosso, de estarmos ansiosos, preocupados. Isso afeta muitos, afeta a nossa natureza. Se ele ensinou isso, é porque nós somos assim. Nós somos carentes e precisamos de ouvir esta palavra. Quando ele diz, não estejais inquietos com o que é a vez de comer, beber ou vestir, porque Deus cuida de vocês. O Deus é Pai, Ele se importa conosco. E ele diz,
Basta a cada dia, no Mateus capítulo número 6, verso 34, ele conclui: então não esteja ansioso. Você que crê em Deus, eleve a sua fé, o seu coração a Deus. Não deixe a ansiedade te destruir. Não deixe a ansiedade gerar angústia no seu coração e na sua vida. Você tem fé nesse Deus e esse Deus está com você, porque a palavra nos revela que Jesus Cristo é o Emanuel, o Deus conosco. E quando ele ressuscitou, ele apareceu aos discípulos, deu as suas últimas recomendações. Ele diz: olha, eu já venci o mundo. E olha, digo uma coisa para vocês: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele promete estar conosco enquanto estivermos nessa terra, mas não, a promessa dele não se resume: um dia não estarei mais nessa terra, mas ele promete estar com a minha geração, com os meus filhos, e ele promete também, depois de estar com meus filhos, estará com os meus netos, porque ele é Deus. Não estarmos ansiosos. Ele diz: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. É o que ele diz no Evangelho de João, capítulo 16, verso 33. Eu digo essas coisas para que tenhais paz em mim. Meus queridos, quando nós olhamos este capítulo de número 8, muitos de nós já dissemos isso. Eu vou dirigir aqui aos crentes que já caminham com Jesus, já tem uma experiência com Deus e na sua caminhada. E muitos são saudosistas, ou muitas vezes se iludem na concepção, falam: a igreja de hoje relaciona com a igreja primitiva, e diz assim: ah, não, porque gostaríamos de ser a igreja primitiva. A igreja primitiva é uma igreja que passou por tribulações, por dores e aflições. Não há ausência de problemas. Havia milagres, curas, prodígios e sinais. Mas isso não quer dizer que era vida confortável e ausência de tribulação. Essa é a nossa realidade. Mas nós temos a revelação do Evangelho de que existe esperança para nós. Existe esperança mediante a fé no Evangelho. Qual é a esperança? Deus. Deus. Nós olhamos a nossa volta, olhamos o contexto social e qualquer coisa que queremos talvez nos apegar e ter segurança. Mas nós temos que olhar para o alto, para aquele que reina e cuida de todas as coisas. E nós temos muito exemplo no Velho Testamento. Povo de Israel cativo no Egito como escravo. Eu estava pensando como hoje nós temos um pouquinho da experiência do que é viver diante de um sistema autoritário. Viver debaixo de governo, nós brasileiros não sabemos o que é isso, mas hoje você pode experimentar. Hoje nós estamos experimentando o que é estar debaixo de um jugo, de um senhor opressor. Não pode abrir isso, não pode. É lógico que o nosso contexto, se realmente é isto, e vamos crer que é para o bem comum da sociedade, para salvar vidas, estamos pagando este preço. Graças a Deus que não é por outra razão, não é por causa de uma tirania, mas ainda nesses dias existem algumas nações debaixo de extrema autoridade, onde a pessoa é controlada, onde os seus recursos é racionado, você não tem liberdade de ir e vir, você não tem liberdade de expressão, você não pode fazer o que quiser, você fica debaixo de autoridade de governos opressores. Graças a Deus que a maioria das nações hoje tem o privilégio de ter a forma de governo, um governo democrático, de liberdade às pessoas. Mas nós vamos ver que sempre houve momentos difíceis. Então hoje você não tem a liberdade de fazer o que você bem entende. Você não tem a liberdade. Foi nos tirado a liberdade. Mas essa liberdade nossa, restrita,
está fundamentada para que pessoas não sejam acometidas de enfermidade e sejam salvas, louvado seja o nome do Senhor e vamos pagar o preço. Mas é horrível a sensação. É horrível a sensação de falta de liberdade. E você fica à mercê de leis, fica à mercê de autoridades. E você só faz aquilo que a autoridade permitir ou decretar. E aí a gente fica, como vai ser amanhã? Como que vai ser? Como que eu vou fazer? Tribulações, perseguições. Alguns, me perdoem, mas eu não, quando começou tudo isso, muitos dizem, tá, isso é para perseguir a igreja. É muito infantil. É fazer uma leitura muito, viajar um pouco. É viajar. Porque não devemos negar a realidade. Mas nós vemos no Velho Testamento vários exemplos disso. E nós olhamos e achamos que foi fácil. Que o povo de Israel ficar 400 anos cativo, 4 gerações. Mas eles mantiveram a fé. A Bíblia diz que eles oravam. A Bíblia diz que eles continuavam acreditando em Deus, ainda que estavam debaixo do jugo de Faraó. E muitos outros homens, depois vem outros períodos. Daniel, e você vai ouvir muitas outras histórias. A fé faz a diferença, sim. A fé, na verdade, ela é fundamental para qualquer momento na vida. E principalmente nos momentos de tribulação. É ela que pode te curar. É ela que pode te fortalecer. É ela que pode te levantar. Sabe por quê? Porque quando ela está acesa, viva, você tem comunhão com o Eterno. Você tem comunhão com Deus, com o Espírito Santo. E um dos títulos, dos nomes do Espírito Santo é que ele é Consolador. O Espírito Santo é o próprio Deus aqui na terra, nos consolando e nos confortando. Neste capítulo aqui de 8 de Atos, a igreja estava crescendo, o evangelho estava sendo pregado, as multidões estavam se convertendo, mas isso gerou perseguição, as autoridades não se deram por vencidas e com medo, sentindo ameaçadas. Só que o reino de Deus não tem nada a ver com governos humanos, com sociedade, no sentido de dominar ou de mudar. Mas ensina em homens e mulheres viver nesta terra, fundamentados em princípios que agradam e glorificam a Deus. Não é se rebelar ou destruir este ou aquele governo. Mas as autoridades tinham medo porque o povo estava se convertendo. E haviam homens que dominavam aquele grupo, aquelas multidões, seguiam, ouviam o que eles estavam ensinando, que eram os apóstolos. E eles se sentiam ameaçados, e eles lançaram grande perseguição. Veja no versículo de número 1, naquele dia se levantou grande perseguição. Mas o que me chamou a atenção, é lógico aqui, mas o que me chamou a atenção para o nosso coração, para que o seu coração, como homem e mulher de Deus, no verso de número 4 diz que apesar da grande perseguição, apesar do contexto desfavorável, difícil que eles estavam vivendo, diz no verso 4, no entanto os que foram dispersos por toda parte anunciava a palavra. É tremendo isso. Olha só, olha o que estava acontecendo. No capítulo 7, nós tivemos Estevão como mártir. Ele se levanta e prega a palavra para as multidões, como os demais faziam. E o que aconteceu? Ele foi apedrejado. Ele foi morto pregando a palavra. Então o que acontece? As autoridades se levantam no verso 1 e começam a perseguir a igreja. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e da Samaria. Passou a perseguir
E o povo, muitos foram perseguidos e tiveram que sair do conforto de suas casas, do seu dia a dia, da sua realidade, os seus sonhos, os seus planos, os seus objetivos, foram tudo por água abaixo e eles tiveram que sair e fugir. Imagine, reconstruir a sua vida. Hoje, infelizmente, no mundo, não só no Brasil, uma boa porcentagem está nessa condição de ter que reconstruir a sua vida. Porque viu tudo indo por água abaixo. De repente a perda da família, de repente a perda dos negócios, de repente a perda do emprego, de repente a perda da família dentro de casa, porque o índice de separação, de brigas, aumentou muito. Isso não é brincadeira não, irmãos. Para ver que a gente não sabe amar, a gente não sabe viver, a gente precisa da graça e da misericórdia. E agora, o que está acontecendo com as famílias? Se antes na liberdade já havia guerra, já havia dificuldades, já havia problemas de relacionamento, imagine ter que ficar confinado. Com mais tempo, todo mundo ali vai ter que aprender a se amar. E o que acontece? Aflora tudo. E diz que o índice de agressão às mulheres aumentou assim, assustadora. Separações, intrigas, geram tudo. Depressão, angústia, gera tudo isso. Às vezes o outro está entediado, às vezes o outro está irritado, e aquilo ali vira. Então, os ambientes são totalmente desfavoráveis. Mas nós temos que olhar e ver que esta geração aqui que está no livro de Atos passou por adversidades, perseguições. Olha no verso de número 2. E uns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande pranto sobre ele. Muitos sendo dispersos. Mas e aí, vão abandonar o Estevão lá morto? O mártir? Não. Alguns enfrentando a perseguição, enfrentando tudo, que amavam Estevão, porque poderia ficar abandonado. Foi apedrejado? Se eu for lá, eu vou ser apedrejado também? Esse é o risco. Mesma coisa nos dias de hoje. Qual é o ambiente de um hospital? É um ambiente que está se contaminando as pessoas. E aí o enfermeiro fala, eu vou lá trabalhar, eu vou me contaminar, mas eu preciso ir lá. Porque há pessoas que precisam de mim lá. O médico, ou seja, aqueles que vão cuidar das pessoas, correr o risco. Tenho conversado com algumas pessoas da área da saúde. O vírus é real. A enfermidade ela é real. Agora os números é que são confusos. E eles vão aqui, os homens piedosos, olha, ele faz questão de dizer, e alguns homens piedosos sepultam Estevão, e sepultaram Estevão e fizeram grande pranto sobre ele. No verso 3 diz que Saulo, porém, assolava a igreja. Você tem noção do que é isso, irmão? A igreja não era porque eles não tinham templos. A igreja se reunia nas casas, grupos de irmãos, entrando pelas casas, arrastando homens e mulheres e os levando à prisão. Mas, meu querido, meu irmão, minha irmã, meus amados, no entanto, o verso 4, os que foram dispersos, eles iam por toda parte anunciando a palavra. Anuncia a palavra, querido. Estamos sendo apertados, estamos sendo oprimidos pela circunstância, mas há dentro de nós algo libertador, poderoso e maravilhoso, que é a palavra de Deus. Anuncia a palavra. O que é a palavra? Sabe que a palavra é o que João diz, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade. Anunciar a palavra é dizer, anuncia Jesus Cristo, anuncia a palavra de Jesus. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. E o que é a palavra de Deus?
encarnada, mais clara e objetiva, que não seja a pessoa de Jesus Cristo, que andou nessa terra e nos ensinou como caminhar e como andar na presença de Deus e se entregou numa cruz. Anuncie a palavra, porque é a palavra que traz fé. A palavra que traz fé faz você olhar adiante. A palavra, ela traz fé ao nosso coração. E aí o que nos ajuda a não ficarmos olhando, a nós olharmos além das trevas, além das circunstâncias, olharmos para aquilo que Deus está dizendo. Ele está acima de tudo. Há um futuro, há promessas. Sim, há tudo de bom e de melhor da parte de Deus lá na frente. E assim nós vamos caminhar. É uma palavra de esperança, porque a palavra de esperança traz vida no meio do caos. Talvez pode começar a muitas pessoas ficarem depressivas, desanimadas, pessimistas. Você tem a palavra de Deus é esperança, a nossa esperança é Jesus Cristo, Ele ressuscitou e Ele está vivo, então você tem uma esperança viva em você. Ele pode nos curar, é a palavra de cura. A fé faz nós vermos além, traz luz, mas a fé é poder de Deus sobre nós, é o poder de Deus sobre a igreja. Porque aqui os irmãos perseveraram. Você vê que Paulo perseguindo a igreja, quem imaginava lá na frente depois, este homem que entrava nas casas, perseguia, fazia tudo de ruim, lá na frente Deus o toca, Deus o transforma e ele se torna o maior pregador do evangelho, um grande homem nas mãos de Deus. Olha, Deus é poderoso para mudar todo o caos, Ele tem palavra de esperança, nós somos o povo da esperança. E a nossa esperança é que Cristo ressuscitou. Mas essa palavra, e eu termino aqui, é palavra de amor. É palavra de amor. Esse tempo de caos, precisamos saber e entender que Deus ama. Que Deus nos ama. Ah, Deus está irado. Ah, Deus está... Qual é a divindade? Não. Eu vejo um Deus que nos amou e morreu na cruz do Calvário por amor, para nos salvar, para nos resgatar. Eu vejo um Deus que trouxe e se encarnou e andou aqui e disse assim: eu vou deixar apenas um mandamento para vocês. De tudo que você já tem escutado no seu dia a dia. Ame o teu próximo como a ti mesmo. Ame o teu próximo como a ti mesmo. Meus amados, que a palavra continue. A palavra de fé, a palavra de esperança, a palavra de amor esteja sobre o seu coração, sobre a sua mente. É isso que vai curar, é isso que vai restaurar, é isso que vai fazer a diferença. Palavra de fé, palavra de esperança, palavra de amor. Se inspire em Jesus Cristo, porque foi assim que ele andou nessa terra. E os dias dele também foi difícil. Perseguição, muito ruim, situações. Mas eles não deixavam de anunciar a palavra. Vou orar por você. Espírito Santo de Deus, teu povo, Senhor, teu filho, tua serva, teu servo, que a palavra não se cale, que a chama não se apague deste coração. Mas agora que a fé está sendo provada, Senhor, toca esses lábios, toca esse coração, cura esta alma, restaura, renova no poder do Espírito Santo, como está em Atos, é promessa do Senhor. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas.
Você é testemunha da palavra de fé. Você é testemunha da palavra de esperança e de amor. Você já foi alcançado por essa palavra. Se agarre a ela mais do que nunca. E anuncie ela. Se encoraje. E encoraje outros. Levante outros. Chore se for preciso com outros. Que Deus te abençoe nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia, Jesus. Toque nossas vidas. Enche-nos, ó Pai. Faz-nos transbordar na Tua presença. Que palavra maravilhosa que acabou de ser ministrada. Que ela possa mexer no nosso coração e acrescentar, fazer a nossa fé aumentar, a nossa esperança aumentar, porque o nosso Redentor vive, Ele reina. Aleluia! Louvado seja o Teu nome, Jesus. Lembro quando te encontrei, tudo novo você fez, os abraços que oh, aleluia, Jesus. Louvado seja o Teu nome. Me lembro quando te encontrei, tudo novo você fez, os abraços que senti me fizeram prosseguir. Várias vezes eu caí, mas você me levantou. Eu achava